Shalom Ubrachá. Nossa parashá nos conta que Deus se revelou para Abraão e falou para ele: Lech Lechá, vai para você. Ou seja, é uma ordem divina que Deus não ganha nada com isso. Quem ganha somos nós. Quem ganha, aqui no caso, é Abraão. Lech Lechá, Mertzechá, da sua terra, o memolá da terra, do lugar onde você nasceu, o Mebet Abicha, ela Aretz Asher Areka. Deus fala para ele: sai da sua terra, do lugar que você nasceu, da casa do seu pai, para o lugar, vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E aqui a gente vai entrar numa estrutura, num raciocínio que o Zohar, ele vai nos contar que fora o significado, o Pshat, que essa história realmente aconteceu. Abraão realmente existiu e Deus realmente falou para ele sair da terra dele, da terra da família dele. Fora isso, de uma maneira mais profunda, a Torá está nos indicando o que acontece com a nossa alma desde que nós nos tornamos lá no céu uma alma, uma parte de Deus, e todo o trajeto da nossa alma aqui nesse mundo. Então, em primeiro lugar, vamos ver a história como ela aconteceu de verdade. Deus fala para Abraão: sai da sua terra, de todas as suas limitações, de todos os seus limites. Na prática, o nosso patriarca Abraham Avinu, a diferença entre ele e o Noah foi uma diferença muito machmaltita, assim, muito, não sei a palavra em português, não sei, mas vamos chamar isso de uma diferença essencial. Uma diferença essencial. O Noah, ele estava construindo a Arca de Noé. Noé construindo a Arca de Noé não se misturava com o povo que estava fazendo coisas ruins. Ele tinha medo de ser influenciado. Se alguém perguntava para ele: por que você está fazendo essa arca? Ele falava: vocês vão ver o que vai acontecer para vocês. Então, aí Abraão Avinu é exatamente o contrário. Ele aproximou as pessoas, ele abriu tipo de um restaurante no meio do deserto, dava comida de graça, todo dia tinha inauguração, e ele chamava as pessoas e ele explicava para eles a grandeza de Deus, como é importante rezar, e isso demonstra duas ideologias no próprio mundo judaico de hoje. Tem gente que ele é um judeu religioso, ele tem medo que alguém convença ele a deixar a religião, e cada pessoa que conversa com ele, ele fala: se você fizer isso, você vai te acontecer isso, e Deus vai castigar, e Deus vai castigar, e Deus vai castigar. O Deus dele, Deus me livre, com Deus desses não precisa de inferno, não precisa de mais nada. O Deus dele já é pacote completo de tudo de ruim. E o cara é um judeu religioso, mas qualquer coisa Deus vai te castigar, e Deus vai te castigar, e se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você não fizer isso, você vai para cá, vai para lá. Então isso é a Arca de Noé. Tipo, o Noé não queria se misturar com as pessoas, e quando alguém já perguntava alguma coisa para ele, ele já falava dessa maneira. Então por isso que está escrito sobre o Noah: Tzadik também maior Dorotav. Ele era um tzadik na geração dele, porque se ele tivesse na geração de Abraão, provavelmente ninguém iria nem perguntar nada para ele. Eu falo: cuidado que eu quero também fazer uma pergunta para ele, você já sabe o que você vai ouvir. Agora, Abraão, ele é o primeiro judeu. Ele mostra para o mundo o que é o judaísmo, o que um judeu tem que ser. Por isso que Deus fez um pacto com Abraão, pediu para Abraão fazer o Brit Milá. Abraão, ele representa Deus no mundo, e o Noah, mesmo que ele era um tzadik, mas Deus não fez um pacto com ele. O pacto que Deus fez com ele foi a mesma coisa que ele fez com as outras pessoas. Deus falou para ele: olha, eu vou colocar aqui um arco no céu,
Cada vez que eu quiser destruir o mundo, eu não vou destruir o mundo. Do mesmo jeito que ele falava para as pessoas sempre, olha, Deus vai destruir o mundo, Deus vai destruir o mundo. Quer dizer, no lugar de ensinar as pessoas a grandeza de Deus, no lugar de ensinar as pessoas a rezar, ele ensinava as pessoas que se você fizer errado, você vai receber um castigo. E Abraão, ao contrário, ele ensinava as pessoas que se você fizer certo, você vai ganhar um prêmio. Então essa é a diferença entre os dois. Abraão, ele é o primeiro judeu. No judaísmo, para pessoas ser chamadas de judeu, tem 13 princípios da fé judaica. Um desses princípios é que Deus dá um prêmio para quem faz o bem e Deus dá um castigo para quem faz o mal. E as duas coisas existem, mas aonde a gente vai dar um ênfase? O que a gente vai viver o dia inteiro e a noite inteira? A gente vai viver o fato de Deus ser a essência do bem e Deus dar um prêmio para quem fizer o bem? Ou a gente vai viver uma síndrome de pânico que, olha, se eu fizer isso, Deus vai me fazer isso, se eu fizer aquilo, Deus vai me fazer aquilo? Imagina uma pessoa na calçada, ele está com medo de atravessar a rua, porque ele fala, tem gente que atravessou a rua e foi atropelado. Ele fala, e se eu atravessar a rua, vou ser atropelado? E essa pessoa que o tempo todo está pensando que Deus vai dar um castigo para ele, é uma coisa assim, dentro de casa tem tomada, e a pessoa o tempo todo ele está com a mão do outro lado, para ficar longe do lado da tomada, porque se ele enfiar o dedo na tomada, ele leva um choque. Então ele está com as mãos o dia inteiro para aquele lado, ele só está pensando na tomada. Então, a diferença entre Abraão Avinu e Noach era essa. O Abraão, ele divulgou que tem Deus no mundo, ele divulgou que você tem que rezar para Deus, a sua reza vai ser atendida. O Noach, nem ele rezou para as pessoas da geração dele, ele próprio não rezou para ninguém, ele próprio não ensinou ninguém a rezar. O negócio dele era só toma cuidado que o final vai ser uma tragédia. Isso era a ideologia do Noach. E o pacto que Deus fez com ele é que, olha, cada vez que o final tiver que ser uma tragédia, eu vou colocar esse arco-íris no céu para me lembrar que eu fiz um acordo com você que eu não vou destruir o mundo. Quer dizer, o máximo que ele chegou foi a isso. Então, voltando para Abraão. Abraão, ele era a 10ª geração do Noach. O Noach teve um filho chamado Shem, e do Shem saiu Abraão. Quer dizer, o Shem era o avô de Abraão, e o Noach era o pai do Shem. Quer dizer que o Noach, ele era um ancestral de Abraão. Mesmo sendo tão diferente em ideologia, em comportamento, ele era o avô de Abraão. O Abraão, ele começa a vida dele sem saber que tem Deus no mundo. Ou seja, de Noach até Abraão Avinu, as pessoas se comportaram errado de novo, voltaram a se comportar errado, e Abraão, ele sozinho, ele começou a procurar Deus. Ele viu o sol de manhã, tinha muita gente que rezava para o sol. Então ele falou, olha, esses caras aí são os monoteístas, eles têm um Deus só, eles só rezam para o sol. Então hoje todo mundo diz que um monte de monoteísmo aqui nesse mundo, né? Tem trindade monoteísta, tem quatrindade monoteísta, tem todo mundo é monoteísta. Então os caras lá eram monoteístas, só rezavam para o sol. E então ele resolveu, ele era pequeno, ele falou, vou rezar para o sol também. E o dia inteiro ele rezou para o sol, e de noite o sol se pôs. Ele falou, esse Deus aí não serve para nada, né? Olha, agora terminou. Aí veio a lua. Aí ele falou, tem muita gente que reza para a lua. E ele começou a rezar para a lua, virou a noite rezando para a lua, de manhã a lua desapareceu. Ele falou, também, esses monoteístas aí também não estão com nada. Eles têm um Deus só, que é só a lua, mas também não serve para nada. O pai dele, o Terach, ele tinha uma loja de estátuas. Aquelas estátuas de Deus que criou o mundo. E tinha Abraão, uma vez o pai dele viajou, o Abraão ficou responsável pela loja.
Aí entrou uma mulher, falou, olha, eu quero comprar o Deus que criou o mundo para rezar para ele. Aí ele falou, olha, aqui não tem ninguém que criou nada, aqui foi a gente que criou tudo. Aqui as estátuas, elas têm olhos, mas não enxergam, elas têm ouvidos, mas elas não ouvem, elas têm nariz, mas não conseguem tirar. Aqui quem criou fomos nós. Aqui você quer Deus que criou o mundo, aqui todas as estátuas aqui foram criadas por nós, então Deus aqui sou eu. Aí cada pessoa que entrava na loja, ele explicava e a pessoa falava, realmente você tem razão. Se essa estátua não conseguiu nem criar a si própria, quanto mais que ela não conseguiria criar ninguém. Até que no final ele colocou um sanduíche na mão da maior estátua e quebrou todas as outras. O pai dele chegou, ele colocou lá um cabo de vassoura e um sanduíche na mão da estátua grande e quebrou as outras pequenas. O pai chegou e perguntou, o que aconteceu? Ele falou, ele tinha um sanduíche só. Então ele trouxe a estátua maior, pegou e quebrou as outras para elas não roubarem dela. Aí o pai deu risada, ele falou, desculpa, essas estátuas não conseguem nem se mexer, com certeza você fez isso. Aí o Abraão falou para o pai dele, para o Terach, ele falou, olha, essa estátua nem se mexer consegue. Você está dizendo que essa estátua é Deus? Nem se mexer ela consegue. E essas atitudes de Abraão, aparentemente, elas foram coisas pequenas, quer dizer, eram coisas óbvias, eram coisas pequenas. Só que por causa disso, porque Deus viu a vontade dele, que ele procurou o Deus certo, aí ele rezou para o sol, ele viu que o sol não era o Deus certo, ele rezou para a lua, viu que não era o Deus certo, ele tinha as estátuas, eles viram que isso não era certo. Deus viu, por causa que ele estava procurando, aí Deus falou para ele, se revelou para ele, e falou para ele, olha, agora você vai para o caminho certo, agora você vai, se revelou para ele agora de uma maneira que não tinha se revelado para ninguém antes. Então na nossa vida, no nosso dia a dia também acontece isso. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente tenta e sai errado, a gente tenta de novo, sai errado de novo, a gente tenta de novo, sai errado de novo. No fim, Deus vê que a gente está tentando e Ele revela para nós o jeito certo. Tem uma história de um povo que a gente até hoje não sabe quem eles são. Tem quem diz que são os judeus do Kurdistão, tem quem diz que são outras pessoas, mas tem uma história daqueles livros dos judeus espanhóis que ele se chama o Sefer Kuzari. E lá no Sefer Kuzari ele conta a história de um rei, e aquele livro é um livro clássico, um livro judaico clássico, que de lá nós aprendemos coisas também, assuntos muito importantes de Halachá, de Torá, que não tem em outros lugares, assuntos muito profundos. Então, aquele livro conta que o rei dos Kuzari, ele sonhava de noite, vinha um anjo para ele, o anjo falava, olha, a sua intenção é boa, mas as suas ações, as suas atitudes não estão boas. Então ele cada vez mudava a idolatria para ver se dava certo, e de novo o anjo vinha e falava, olha, a sua intenção é boa, mas as suas ações não são boas. Até que um dia ele falou, então eu vou pegar agora as maiores religiões do mundo e vamos ver o que eles têm para contar. Aí ele trouxe um sheikh lá, um imã, como se fala, um representante da religião muçulmana, dos árabes. Ele trouxe um padre cristão e trouxe um rabino também. E o livro inteiro conta sobre, no começo, que ele ouviu um, ouviu outro, e depois, quando chegou no judaísmo, aí ele se aprofundou. Ele falou, essa é a religião certa. E lá, um livro muito, muito grande, essa aula não é sobre isso, não vou contar o livro inteiro, mas o raciocínio lá é o mesmo que aqui na nossa parashá. Na hora que ele começou a se esforçar, aí Deus se revelou para ele. Então, isso acontece no nosso dia a dia. Então, Abraão, ele se esforçou, ele fez uma coisa, fez outra, e o Midrash conta várias historinhas, mas a conclusão de todas essas historinhas é que
por causa disso Deus se revelou para ele. Então a gente tem que dar motivo para Deus se revelar para nós. Então tinha o Rebbe de Lubavitch, ele estava chorando, ele pergunta para o pai dele, por que Deus se revelou para Abraão e não se revelou para mim? Ele era uma criança pequena, o Friedrich Rebbe pergunta para o Rebbe Shalom Bar de Lubavitch, o pai dele, ele está chorando e ele voltou do Heder, ele aprendeu essa parashá com o professor, e ele pergunta por que Deus se revelou para Abraão e para mim Deus não se revela. Aí o pai dele falou para ele, quando um judeu de 99 anos faz Brit Milá porque Deus mandou para ele fazer, aí ele merece uma revelação divina. Ou seja, Abraão, desde o começo, o motivo de Deus ter se revelado para ele é porque ele procurou, ele se esforçou, ele se mexeu, aí Deus ajudou, e afinal das contas a maior revelação dele foi depois do Brit Milá, depois que Deus falou para ele, fez esse acordo com ele, esse pacto, essa aliança, que é o Brit Milá. A partir desse Brit Milá, Abraão Avinu, ele é chamado de o primeiro judeu. Aí o Yitzhak é o segundo judeu, o Jacob é o terceiro judeu, e o Esav é um judeu que não prestava. O Esav, o irmão do Jacob, era um judeu que não prestava. Mas assim, começa o judaísmo mesmo, começa por Abraão. Por isso tem que ter um versículo para excluir Ismael, o versículo que fala que o Yitzhak vai ser a descendência do Abraão. Porque toda regra na Torá, para ela ter uma exceção, tem que vir um versículo para determinar essa exceção. Sendo que Abraão tinha o Ismael, ele teve o Yitzhak, então vem um versículo para dizer que o Yitzhak vai ser a descendência dele, e não o Ismael. Quando chegou na entrega da Torá, aí inverteu, a descendência foi pela mulher. Então a tribo continua sendo pelo pai, o filho do Cohen é Cohen, o filho do Levi é Levi, mas se ele é um Cohen judeu, ou se ele é um Levi judeu, ou seja, o fato dele ser judeu, aí depende da mãe. Isso a partir da entrega da Torá. É claro que se a mãe não era judia, ele também não vai ser Cohen, o sobrenome vai ser Cohen, mas ele não é judeu. Então, voltando para Abraão, a gente aprende daqui a importância da gente se esforçar, porque muita gente fala, por que eu vou me esforçar? Eu me esforço e no fim não sai nada. Não é que não saiu nada. Você se esforçou, lá em cima você mostrou para Deus que você se esforçou. Agora, ele vai fazer a parte dele. Por causa que você se esforçou, a criança está tentando pular para subir no colo do papai, aí chega uma hora que o papai e a mamãe falam, agora eles se abaixam e levantam a criança. Quanto mais Deus, até o pai e mãe material assim, quanto mais Deus em relação a nós. Está escrito que Deus ama cada um de nós mais do que um casal de 100 anos de idade que tivesse a primeira criança, mais do que eles amariam essa criança. Deus ama cada um de nós muito, muito mais do que isso. Então, voltando para Abraão. Abraão deu motivo, Deus se revelou para ele. Isso é o principal. A gente se esforça, qualquer esforço não é em vão. Continuação, Deus fala para Abraão sair da terra dele, da casa dos pais dele, e ir para a terra que Hashem vai mostrar para ele. O que você imagina, você como uma pessoa normal, você fala, uau, então vai saber se na casa, se no país dele já estava bom, se na casa dos pais dele já estava bom. E Deus fala para ele sair do país dele, sair da família dele. Então imagina, olha, o que Deus está preparando para ele, uma surpresa tão grande. E a surpresa não era... ele sai de Ur-Kasdim, onde era, eu acho que é o Kuwait hoje, o sul do Iraque. Lá, antigamente, o mundo era pequeno. O mundo ia do delta do Nilo até o vale do Rio Indo. O mundo era o Oriente Médio. Antigamente, era uma época que a humanidade começou com a Arca de Noé,
no Monte Ararat, que todo mundo sabe que era no Oriente Médio, não era em Israel, mas era no Oriente Médio, era a região do Iraque. E de lá começa a humanidade, 10 gerações de Noah até Abraão, e o mundo inteiro era do Vale do Rio Indo até o Delta do Nilo. Então Abraão saiu de uma ponta do mundo até a outra ponta, vamos dizer. E ele chega na terra que Deus mostra para ele, e lá está batendo a maior guerra. Os descendentes do Shem, que era o povo de Abraão, eram vamos dizer assim, a família de Abraão era um semita, porque ele é um descendente do Shem. Eles estavam perdendo a guerra dos descendentes do Ham, que estavam pegando aquela terra para eles, e não tinham o que comer. Então Abraão chega lá, e essa terra, Deus fala para ele, olha que bonito, essa é a terra, anda nela de cima para baixo, porque para os seus descendentes eu vou dar essa terra, e os seus descendentes vão ser como o pó da terra, que não tem como contar o pó da terra, assim tantos eles vão ser. Então, muitas coisas ocultas estão nessa história, porque, por um lado, porque essa terra estava sendo naquela hora conquistada pelo Canaã, os cananeus, que eles eram os descendentes do Ham. Diz o Zohar que quando Adão e Havá eles comeram a fruta proibida, eles comeram a fruta do Etz Hadat, que era um vínculo espiritual com a Klipat Noga, que é um nível espiritual que mistura o bem e o mal. Então, o que o Adão e a Eva fizeram por meio de comer a fruta proibida, eles misturaram nesse mundo o bem e o mal. Quer dizer que tudo no mundo tem um lado bom, tem um lado ruim. Então, eles causaram com que aquele lugar que era a Terra Santa tinha que ser antes a Terra de Canaã. Essa mistura que eles causaram fez com que essa terra, que é a terra prometida, que é a terra que Deus vai mostrar para ele, tudo de bom, na hora era tudo de ruim. Porque na hora o que ele viu foi o lado ruim dela. Que ela estava ocupada pelos cananeus, aquilo era o lado ruim da terra de Israel. Quando Moshe e o povo de Israel saíram do Egito, e Deus falou para Moshe que a terra que ela emana leite e mel, e Moshe queria tanto entrar na terra de Israel, porque naquela hora os judeus transformaram a terra de Canaã em terra santa. Aí eles fizeram o lado bom. Então por isso que Deus tinha falado para Moshe, para Abraão, quando Deus fez um pacto, o Brit Ben Abitarim com Abraão, Deus falou para ele que os descendentes dele vão ser afligidos numa terra estranha, e a quarta geração vai voltar para cá, que até lá não terminou ainda o pecado dos Emoreus. Então quer dizer que o lado ruim da terra até lá ainda não ia estar retificado. Então o que Deus mostrou para Abraão, mostrou a coisa mais sagrada do mundo, mas que naquele momento o que estava revelado nela era o lado impuro. E depois ela se tornou a Terra Santa. Não me pergunta aqui hoje qual que é o status lá. Então, hoje vocês querem perguntar, pergunta para outro rabino, não me pergunta. Mas quando o Mashiach chegar, ela vai ser a Terra Santa. Então, quem quer alçar lá hoje, isso não vamos entrar nesse assunto, o status da terra de Israel hoje, mas quando o Mashiach chegar, ela vai ser a Terra Santa. Daí vocês entendem que antes de Mashiach chegar, a gente ainda tem que refinar lá muita coisa. Mas quando a gente fala muita coisa, não estamos... Estou sendo delicado. Estou sendo delicado pelo que é muita coisa, porque é muito mais, coloca muita coisa nisso. De qualquer maneira, voltando para Abraão, quer dizer, Deus mostrou para ele o lugar mais sagrado do mundo. Mas naquele momento, sendo que tudo está misturado bem ou mal, naquele momento a fruta ainda estava verde, vamos dizer assim. Diz o Zohar a mesma coisa entre o rei Davi e a Batseba.
o rei Davi e a Batsheba, eles eram dois aspectos da mesma alma. A Batsheba era o aspecto feminino da alma do rei Davi. E por isso, diz o Zohar, primeiro ela tinha que ser a mulher do Uriah Hiti. Ou seja, que o lado mal dela, por causa que o bem e o mal se misturaram, o lado ruim dela tinha que passar primeiro pelo Uriah Hiti. Ou seja, essas pessoas muito importantes, muito elevadas espiritualmente, eles passaram por situações assim. Então, não é vodka mais, então. Não é vodka mais, mas hoje não é Shabbos, né? Então, continuação. Abraham, então, Deus falou para ele, sai da sua casa, da casa dos seus pais, da sua família, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele foi, ele viu a terra, ele andou de um lado para o outro. Deus prometeu aquela terra para os descendentes dele e não tinha o que comer. Não tinha o que comer, e ele estava com a Sara, com outras pessoas que ele levou, com o Lot, com os alunos, alunas, e agora o que ele vai fazer? Ele é responsável por uma tribo inteira que está lá com ele. Então, Deus tinha falado para ele sair da terra dele. Então, voltar para a terra dele, ele não podia, porque Deus falou para ele sair. Deus falou para ele sair da família dele. A família dele tinha saído de Ur-Kasdim, tinha ido para Haran, que é a Síria. Ele também não podia voltar nem para a Síria, nem para o Kuwait, lá para o Iraque. Então, o que sobrou para ele do mundo inteiro, que o mundo inteiro era do lugar onde ele saiu até o Egito. E para a Síria ele não podia voltar, para o Iraque ele não podia voltar, então o único lugar que sobrou é o Egito. Não tinha o que comer, ele desceu para o Egito. Ele chega no Egito e a diferença é que o Noah, ele tinha 3 filhos. Esses 3 filhos tinham uma diferença, eles não tinham nenhuma aparência um com o outro. Então os Bnei Ham, que moravam lá na África, os egípcios, eles eram muito diferentes, a aparência deles, dos Bnei Shem. Então o Abraão falou para Sara, olha, toma cuidado, vamos te colocar agora numa arca, porque se os egípcios vão te ver, você lá é uma Miss Universo. Eles vão me assassinar para se casar com você. Então olha como eles eram pessoas cheias de pudor, eles nunca iriam ter nada com mulher casada. Primeiro eles matavam a marido, depois eles casavam com a mulher. Eles tinham muito pudor. Então, aí ele pediu para ela, se descobrirem que ela está na arca, alguma coisa assim, para ela, por favor, falar para todo mundo que ela é irmã dele, e aí ele vai ganhar muitos presentes. E não vão assassinar ele para se casar com ela, e eles vão dar em cima dele para ele apresentar ela, aí vão dar para ele muitos presentes, ele vai enrolar, até a hora que eles conseguirem sair de lá e voltar para a terra que Deus falou, que na época era Tzcanan. Só que esse plano de Abraão não deu certo, porque na hora que viram ela, falaram que ela é tão bonita que ele não precisa apresentar ela para ninguém, ela vai direto para o faraó. Aí ela foi, levaram ela para o faraó se apaixonou por ela, e lá Deus fez milagres para proteger ela, para ninguém lá ter uma intimidade maior com ela. Deus fez milagres, e o faraó viu esses milagres, e o anjo se revelou lá e fez com que ninguém conseguisse ter nada com ela. O anjo chamou, o faraó chamou Abraão, deu para ele muitas coisas assim, rebanhos, escravos e ouro e prata, muitas riquezas. E o faraó deu para ele também a própria filha do faraó para se casar com Abraão também. Desculpa, não, estou adiantando muito a história. Para ser a escrava da Sara, que mais futuramente a Sara fala para ela se casar com Abraão, ela vai ter Ismael. Mas nessa etapa da história, Abraão sai de lá com muitas riquezas e ele volta para a Terra Prometida,
e ele abre uma tenda no deserto, que ele dá comida e bebida de graça. Ele pede para a pessoa rezar para Deus. Na hora que a pessoa vai agradecer, ele pede para a pessoa, ele fala, não precisa me agradecer, que quem criou tudo foi Deus, você tem que agradecer a Deus. Ensinava as pessoas a deixarem a idolatria e a rezarem só para Deus. Esse foi o trabalho dele a vida inteira. O trabalho dele foi: faz mais que você ganha mais, e não como Noah, de toma cuidado que você vai morrer. Foi o trabalho contrário. Ele aproximou as pessoas da época, ensinou eles a deixarem a idolatria, ensinou eles a rezarem para Deus, tudo da maneira positiva. Abraham Avinu era a Chesed, a bondade em pessoa. O Zohar, então, ele explica o lado profundo dessa história. Ele diz assim, que fora o fato da história ter acontecido veridicamente, ela está indicando também todo o trajeto da nossa alma. Nossa alma lá em cima, primeiro, tudo é Deus. Deus é a essência do bem. Depois a nossa alma lá em cima se torna parte de Deus. Depois Deus decreta para essa alma, sai da sua terra, da sua família, quer dizer, desce lá de cima do alto paraíso, agora para o lugar mais baixo do mundo, para o lugar mais baixo, que é esse mundo material aqui embaixo. Mas essa linguagem Lech Lechá vai para você, para o seu próprio bem, para você sair ganhando com isso. E aí a nossa alma, ela desce para esse mundo, dentro desse mesmo raciocínio. Ela falou, eu estou fazendo tudo de bom, e olha, Deus me falou que essa é a melhor terra, e olha o que está acontecendo aqui, não tenho o que comer. Aí eu tenho que descer para outro lugar, e olha o perigo que eu estou passando. E a alma aqui nesse mundo, esse mundo a gente sabe, se esse mundo fosse o paraíso, o próximo mundo seria o quê? Se esse mundo já fosse o paraíso, o próximo mundo não precisaria ser o paraíso. Então, quer dizer, esse mundo a gente vem aqui trabalhar. Então, nossa alma desce de um alto paraíso para esse lugar tão baixo, para fazer esse trabalho divino e depois alcançar um nível muito mais elevado do que ela estava antes. Então, vamos só para resumir o assunto. O que quer dizer um nível muito mais elevado do que ela estava antes? E outro dos 13 princípios da fé judaica é que os mortos vão ressuscitar. Então, mesmo que a alma desce de um alto paraíso para esse mundo, aí você poderia pensar, tá bom, depois ela chega num nível mais elevado, e ao final das contas ela vai ter que descer de novo. Não é assim. Então, vou dar para vocês como um exemplo. Uma pessoa da Inquisição, lá, os espanhóis falaram, ou você vai rezar na igreja, ou vamos te queimar em praça pública, fazer uma fogueira, colocar você e toda a sua família na praça pública, lá você vai ser queimado, vamos fazer um feriado na cidade para queimar você e toda a sua família na praça pública. Ou a pessoa vai perguntar para o rabino fala para ele, a Torá diz que 3 coisas a gente tem que morrer e não fazer, e uma dessas coisas é a idolatria, então morre e não faz. Você vai para um alto paraíso, você vai fazer uma mitzvah, um mandamento divino muito importante, você vai para o alto paraíso, e depois disso o rabino consegue escapar de lá, e todo mundo escapa, e passa um mês, essa pessoa não consegue escapar, e ele está lá com toda a família. Vem os espanhóis, falam para ele agora, ou você reza na igreja, ou você vai ser queimado em praça pública. Eu falo, a gente vai para um alto paraíso, a gente resolve ser queimado em praça pública, e ele lá explica para toda a família topa, e os espanhóis fazem um feriado, e fazem uma fogueira enorme, e trazem a cidade inteira para ver, e essa família, eles falam chamar Israel, e morrem queimados em praça pública, e vão para o alto paraíso. E depois agora chega a hora da ressurreição dos mortos. Mashiach chega,
os mortos vão ressuscitar, vão lá, falam para eles, olha, vai ter agora a ressurreição dos mortos. Eles falam, isso não era o combinado. O Rabino falou que a gente ia para o Alto Paraíso, não foi isso que foi combinado. Ele não falou que a gente ia ficar no Alto Paraíso até os mortos ressuscitarem. Combinado foi que daqui a gente não sai, a gente chegou aqui e acabou. Então, parece uma brincadeira, mas diz o Zohar que para que seja honesto, para que essas almas do Alto Paraíso, todos os tzadikim que estão no Alto Paraíso, para que eles ressuscitem, por causa da honestidade divina, no 7º milênio, esse mundo se torna mais Alto Paraíso do que o Alto Paraíso. E todos os tzadikim, todas as pessoas que estão no Alto Paraíso vão descobrir que agora tem um lugar melhor ainda do que o Alto Paraíso, que é esse mundo aqui embaixo, que ele ficou mais Alto Paraíso do que o Alto Paraíso. Quer dizer que ele já não vai mais ser o mundo material que a gente conhece. No 7º milênio, ele se torna um mundo totalmente espiritual. Agora a gente está no 5.780. Para quem está ouvindo essa aula, no ano que ela foi feita, no dia que ela foi feita, 5.780. Então, a gente vê aqui que estamos próximos já desse 7º milênio. Então tem que chegar a Mashiach antes, tem que ter 40 anos de tempos do Mashiach. Depois os mortos ressuscitam, e esse mundo ele já vai ser mais Alto Paraíso do que o mais Alto Paraíso. E esse é o assunto da nossa paraxá, que a alma ela desce por um decreto divino, ela não quer descer. Deus fala para ela, vai para o seu próprio bem. Qual é o seu próprio bem? Que nós chegamos aqui nesse mundo, estudamos Torá, cumprimos mitzvot, fazemos os mandamentos divinos, e aí a gente tem direito a um nível muito mais alto do que o nível que a gente estava antes. E por enquanto, até que esse nível muito mais alto se revele que vai ser aqui nesse mundo, a gente tem direito a hotel 5 estrelas no Alto Paraíso, esperando lá, já usufruindo dessas grandes revelações, esperando lá a ressurreição dos mortos, que é esse nível muito mais elevado que a gente vai chegar, no mérito disso que Deus decretou para nós, para a gente descer para esse mundo. Então, cada minuto que a gente está aqui, a gente tem que aproveitar para estudar a Torá, para cumprir mitzvot, que Ototó como Mashiach, já Mashiach vai chegar. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acesse o nosso site. Muito obrigado para o nosso amigo Shlomo Zalman, que está colocando todas as nossas aulas em todos os canais de podcast. Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, Nachat Yodia Mitim Mikol HaMishpacha. Kol Tov.